Oi pessoal, tudo bem? Há um tempinho atrás eu postei aqui no canal o vídeo 5 dicas para melhorar o seu traço e vocês gostaram tanto desse vídeo e esse vídeo ajudou tanta gente que eu decidi fazer mais um vídeo dessa série. Então hoje eu vou dar 5 dicas de desenho que vão mudar a sua vida. E essas dicas, elas funcionam independente do seu nível de desenho, então você pode ser um desenhista iniciante ou um desenhista mais avançado. E também independe da ferramenta, então usem aí o que vocês tiverem à mão, seja lápis, caneta, papel ou então uma ferramenta para arte digital. Vale lembrar que essas são apenas dicas e não substituem um estudo mais aprofundado sobre o tema. Mas eu espero que com elas vocês consigam perceber onde vocês podem melhorar e continuem avançando no desenho de vocês. Dica número 1. Trabalhe com linhas curvas para desenhos mais orgânicos. É normal para quem é iniciante desenhar com linhas mais retas, até porque muitas vezes a gente começa o desenho usando aquelas estruturas como formas geométricas para nos guiar. Então, já deve ter acontecido com você de fazer um desenho que parece meio duro ou meio travado. E isso acontece provavelmente por causa disso. Tentem sempre lembrar que, principalmente quando se trata do ser humano, não existem linhas 100% retas no nosso corpo. Isso acontece porque o nosso corpo ele é moldado pelos músculos e por camadas de gordura. E dependendo da estrutura física da pessoa, mais ou menos músculos, mais ou menos gordura, esse formato vai mudar. Por isso, é muito importante a gente observar e estudar corpos diferentes para entender como cada um deles se comporta e tentar transportar essas peculiaridades para os nossos desenhos. Trabalhar com as curvas com certeza vai deixar o seu desenho mais orgânico e menos travado. Essa dica ela vale tanto para desenhar pessoas quanto outros elementos como objetos e cenários. Vamos esquecer a régua e desenhar a mão livre por enquanto. Eu mesma dificilmente utilizo linhas retas nos meus desenhos, até mesmo o desenho de prédios e outras construções, eu prefiro desenhar à mão, deixando o traço mais solto. Dica número 2. Mude o ângulo do desenho para maior dinamismo. Outra coisa que acontece muito é a gente fazer um desenho e no final ele parecer meio sem graça ou sem movimento. E isso geralmente acontece quando usamos uma composição sem angulação, como um desenho visto totalmente de frente, aquela típica composição de foto 3x4, sabe? Conheço poucas pessoas que realmente são valorizadas em fotos 3x4. Bom, agora notem como no primeiro exemplo que eu estou mostrando para vocês, a composição é praticamente uma cruz, enquanto no outro muda um pouco o ângulo do rosto, deixando ele um pouco mais de lado, enquanto o corpo ele está virado para a direção oposta, com o ombro direito um pouco mais levantado. Só de mudar um pouco o ângulo desse desenho, a composição já fica muito mais interessante. Outra coisa que ajuda muito também é buscar por poses e ângulos que saiam do lugar comum, como por exemplo, um desenho visto bem de cima ou bem de baixo. E se tiver com muita dificuldade para definir ângulos diferentes, procure por referências fotográficas. Eu gosto de salvar diversas referências diferentes em pastas no Pinterest, então sempre que eu preciso de uma ideia ou inspiração, eu sempre encontro alguma coisa que pode me ajudar. Dica número 3. Use a regra dos terços para uma composição mais interessante. A regra dos terços consiste em pegar a folha de papel e traçar 2 linhas na vertical e 2 linhas na horizontal, dividindo essa folha em terços iguais. Ao fazer isso, temos algumas linhas guias e alguns pontos de intersecção, e são justamente esses pontos que podemos colocar o foco no nosso desenho. Por exemplo, ao criar uma paisagem, o chão, ao invés de estar no meio da folha, pode seguir a linha de baixo, deixando 1/3 da imagem para o chão e 2/3 para o céu, ou vice-versa. Também podemos adicionar uma personagem, usando um dos pontos de intersecção como foco principal do desenho, no caso, o rosto do personagem. Viram como essa composição usando terços já é muito mais interessante que um desenho totalmente centralizado? Claro que você também pode centralizar um desenho. Existem muitos artistas que gostam dessa composição mais centralizada, entre muitas outras. Mas a regra dos terços é muito simples e ao aplicá-la muda muito a cara do desenho.
Ah, e você também pode usar a regra dos terços não só para desenho, mas também para fotografia na hora de enquadrar os elementos de uma foto. Dica número 4. Contorne os elementos que estão mais próximos com um traço mais grosso e os elementos que estão em segundo plano com um traço mais fino, para dar ilusão de profundidade. Essa dica é muito legal porque pode ser aplicada tanto em desenhos em preto e branco quanto coloridos e ajuda a dar dimensão para uma cena usando apenas a espessura do traço. Notem como o traço mais grosso aproxima o objeto que está em primeiro plano, ou seja, que está mais próximo da gente, do espectador, enquanto o traço mais fino dá uma ideia de algo que está mais distante. Caso você desenhe com grafite ou com uma caneta nanquim, você pode usar uma ponta com espessura mais fina, como 0.2 ou 0.3, para desenhar o fundo ou os elementos que estão em segundo e terceiro plano, e uma ponta 0.5 ou 0.7 para os elementos mais próximos. Caso esteja trabalhando com arte digital, basta mudar a espessura do seu pincel. Note que quanto mais grosso o traço, mais o elemento se aproxima de nós. E essa dica ela é muito útil, principalmente para quem faz quadrinhos ou trabalha bastante com cenários. Dica número 5. Trabalhe os contrastes. Última dica, mas não menos importante. Você já parou para pensar em como um desenho apenas com traço ou contorno parece meio vazio? Quando vamos adicionando as sombras e preenchimentos, vamos dando contraste e dando mais peso para essa imagem. Aqui a ideia é mostrar para vocês como o preenchimento com preto total ou preenchimento parcial, que são os meio tons ou tons de cinza, vão mudando a cara do desenho. Mas tomem cuidado também para não carregar demais nas sombras, por exemplo, porque isso vai deixar a imagem um pouco poluída. A harmonia está justamente no equilíbrio entre o preto e o branco. E quem tiver dúvida sobre como fazer o sombreamento num desenho, tem um vídeo sobre isso aqui no canal e eu vou deixar aqui nos cards e na descrição para vocês. Mas agora você me pergunta, como criar contraste usando mais de uma cor? Infelizmente, a resposta para essa pergunta ela é bem mais complexa do que parece, porque existem muitas formas de como dar contraste usando mais de uma cor. Então, esse tema pode ficar para um outro vídeo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários para eu saber. Bom, pessoal, essas foram as 5 dicas de desenho que eu tinha para dar para vocês. Essas dicas, elas com certeza foram muito importantes para mim enquanto eu estava aprendendo a desenhar, por isso que eu pensei justamente naquelas que são mais importantes. É claro que existem muitas outras dicas de desenho para dar para vocês, então se vocês tiverem outras que vocês acham muito interessante, deixem aqui nos comentários para eu saber. E conta para mim também quais dessas dicas vocês já conheciam e quais vocês nunca tinham ouvido falar. E para vocês que testarem, colocarem em prática todas as dicas que eu dei aqui nesse vídeo, como nos outros vídeos, não se esqueçam de me marcar nas redes sociais para eu acompanhar o trabalho de vocês. É sempre muito legal poder ver o quanto vocês vão aproveitando todas as minhas dicas e tutoriais de desenho, tanto aqui do canal quanto das minhas outras redes sociais. E é claro que não poderia faltar aqui nesse vídeo a minha última recomendação e talvez uma das mais importantes, que é estudar fundamentos. Para quem já assiste os meus vídeos e já acompanha aqui, já deve estar cansado de me ouvir falar sobre isso, mas é super importante que vocês se aprofundem no desenho para continuar evoluindo. E eu vou deixar aqui na descrição algumas sugestões de livros para quem quiser estudar e se aprofundar no tema. E não se esqueçam de conferir também a minha playlist Desenho para Iniciantes aqui do canal, que é um curso totalmente gratuito para quem quer aprender a desenhar do zero sem sair de casa. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aproveitado bastante. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e de acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. E até a próxima! Tchau!